Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Estou aqui nesse desafio de colocar em dia a meditação do nosso grupo. Lembrando que temos um combinado, quando nos depararmos com um livro com 5 capítulos ou menos, nós vamos meditar nele em um só dia. E foi o que aconteceu. Nos últimos dias, nos deparamos com vários livros com poucos capítulos. Por exemplo, a leitura de domingo era o livro do profeta Abacuque, 3 capítulos. Segunda, ontem, Sofonias, 3 capítulos. E a leitura de hoje é Ageu, 2 capítulos, portanto, vamos chegar aí a Ageu com a graça do Senhor. Lembrando também, meu irmão, que nós já marcamos o dia da nossa super live, onde nós vamos agradecer a Deus por termos estudado todo o Antigo Testamento, um capítulo por vez, e assim entrarmos no Novo Testamento. Nós vamos ter sorteio de Bíblias de estudo, outros prêmios, vai ser um momento de muita adoração ao Senhor, porque é um grande desafio termos estudado o Antigo Testamento como fizemos. Como estamos fazendo, né? Vamos lá para Abacuque, sem demora. Abacuque é um profeta interessantíssimo, justamente porque não sabemos nada sobre ele, a não ser o significado do seu nome, e também que ele profetizou pelo o conteúdo do seu livro no mesmo período de Sofonias e Naum. Por isso, meu irmão, esses 3 livros aparecem juntos, Naum, Abacuque e Sofonias. Eles aparecem juntos porque eles tratam do mesmo contexto. Abacuque significa aquele que abraça, aquele que agarra. É uma atitude muito apropriada para quando nós temos circunstâncias adversas como Abacuque enfrenta. Nós precisamos abraçar o Senhor, nos agarrar ao Senhor pela fé, para podermos suplantar as circunstâncias quando elas são más. E Abacuque é um profeta que ousa questionar. Diferente de todos os outros contextos, todos os conteúdos dos outros profetas, onde Deus fala ao seu povo, aqui é o profeta que fala sobre o povo, sobre o contexto em que ele está vivendo no meio do povo, a Deus. O profeta está questionando como está o contexto do povo. É um profeta que questiona o Senhor, um profeta que instiga o Senhor, é um profeta que faz com que o Senhor possa responder. Ele questiona e o Senhor responde. Então vamos lá, o profeta Abacuque, ele começa dizendo: Senhor, vou trazer aqui numa linguagem mais simples para que você possa entender o contexto, mas ele diz o seguinte: Senhor, até quando eu vou clamar? Está aí no versículo 1 ao versículo 4, e o Senhor não vai atender, eu vou gritar e o Senhor não vai me salvar, vou gritar salvação e o Senhor não vai responder. O Senhor não se importa? Ele está dizendo: o Senhor é omisso? O Senhor não vai agir realmente? Por que o Senhor me faz ver a iniquidade, a opressão? Ele está perguntando: por que, Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu imagino que Abacuque era um homem de Deus, um homem que tentava andar retamente. No entanto, ele via o seu povo vivendo no meio da opressão. Ele chega a dizer: o senhor não está percebendo que essa falta de atitude do Senhor está fazendo com que a lei perca o seu valor? O senhor não está percebendo que o que o senhor está fazendo? Ele diz aqui no versículo de número 4, ele está dizendo: por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e faz com ele o que ele quiser, porque a justiça é pervertida, a justiça que deveria acontecer não acontece porque ela é distorcida. Irmãos, que livro, que contexto. A gente pode aplicar isso perfeitamente no que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo um cenário que parece que a gente grita para Deus, Deus não responde, nós pedimos salvação, Deus não nos salva. Deus nos faz ver as coisas apenas piorando. E mais, a gente chega a dizer: Senhor, o Senhor não vai agir, o Senhor não está vendo que isso parece ser um incentivo para que o ímpio continue a agir dessa forma? Irmãos, pior do que o silêncio de Deus é a resposta de Deus que contraria a nossa vontade. E é o que ele vai trazer aqui para Abacuque. Ele começa até bem, vamos dizer assim, trazendo empolgação para Abacuque, só que depois ele traz uma notícia que atordou o profeta. Ele diz assim: vede entre as nações e olhar, ele manda o profeta olhar todo o contexto, maravilhai-vos asseveradamente, ou seja, estejam maravilhados com o que eu vou fazer, porque eu vou fazer uma obra nos vossos dias, o qual não crereis. Opa, até aí tudo bem, mas aí, olha a palavra do Senhor. Essa obra, se for contada, vocês não vão acreditar, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. O que Deus está dizendo para o profeta é o seguinte: você está reclamando do contexto, né? Então escreve aí: porque eu vou fazer coisa tal no meio de vocês, porque realizo obra em vossos dias, o qual não crereis. O que o profeta estava querendo? O profeta estava querendo que Deus fizesse com que a lei tivesse valor, que a justiça deixasse de ser pervertida. Irmãos, você há de concordar comigo que na maioria das vezes o homem não consegue aprender a não ser pelo sofrimento. Então Deus está dizendo: Abacuque, eu vou fazer muito mais que você imagina. Eu não vou forçar a lei a ser cumprida, mas eu vou fazer
que o homem entenda as consequências de não obedecer a minha lei e a minha vontade. E ele está dizendo, eu vou trazer sobre vocês, assim como eu fiz com a nação de Israel, que não existia nesse período, já havia sido levada para cativeiro pelos assírios e nunca mais voltou. Ele está dizendo, eis que eu levanto um povo pior. Eu levanto os caldeus, que são os babilônicos. Eles vão marchar contra vocês. Eles são um povo terrível. Diz assim, marcham e tomam terra que não são suas. Ela é terrível, pavorosa, dela sai o seu juízo e a sua dignidade. E ele ainda diz, os seus cavalos são mais aptos do que leopardos, são mais ferozes do que lobos, seus cavaleiros avançam montados, vêm correndo de longe, os soldados têm só sede para avançar, são como os grãos de areia da praia, os soldados zombam dos reis, caçoam dos governadores, riem das fortalezas e vão em frente, destroem tudo. Ele está dizendo, eu estou trazendo para vocês destruição e juízo. E aí, meus irmãos, o profeta que questiona a Deus fica ainda com mais dúvida e ele diz, Senhor, tu sempre exististe. Ele diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ele diz, vou ler aqui na linguagem de hoje, tu sempre exististe, ó Senhor, o meu santo, tu és imortal, tu és o nosso protetor, nós não vamos morrer. Ele está dizendo, eu acredito que o Senhor tem uma proteção para nós, mas olha só o que ele questiona. Ele diz assim, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Ele está dizendo, Senhor Deus, é tão puro que o Senhor não pode contemplar a opressão, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Está dizendo, Senhor, tudo bem que eu reclamei da nação, que tudo está acontecendo, que o justo é cercado pelo perverso, a justiça é torcida, mas o Senhor vai levantar um povo pior do que nós para nos julgar. Olha o que ele diz, mas o Senhor pode tolerar esses traidores, essa gente má. Os seus olhos são puros demais para olhar o mal, tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que o Senhor fica calado com essas pessoas? Porque trata nós nos trata como se fôssemos peixes, pois os babilônios pegam outros povos como pescadores, com os seus anzóis e redes pegam os povos e arrastam na terra, ou seja, a Babilônia já vinha fazendo isso, com certeza. E depois, esses homens que fazem isso não reconhecem que foi o Senhor que fez. Eles vão adorar as suas redes como se elas fossem seus próprios deuses. Será, Senhor, que o Senhor não está percebendo isso? Então, meu irmão, preste atenção. Nós temos aqui um capítulo onde nós podemos trazer várias aplicações. Não é pecado levantar dúvidas ao Senhor. Questionar a Deus, meu irmão, não é pecado. Você fala, pastor, mas como assim? Jesus na cruz disse, Deus meu, por que me desamparaste? Não, nós podemos levar as nossas dúvidas a Deus. Eu, para falar a verdade, levo muitas dúvidas ao Senhor. Eu pergunto, Senhor, até quando determinadas pessoas ficarão no poder? Até quando, Senhor, as coisas vão acontecer? E vai parecer que não há uma ação da parte do Senhor. Parece que o mal só prevalece. E aí, Deus não tem a obrigação de responder às minhas dúvidas com respostas que eu quero ouvir. Deus é soberano, meu irmão, e ele mostra isso para Abacuque para fazer o que ele deseja. E ele diz, eu vou trazer a punição e vou trazer de uma maneira que você não imagina, que se contarem, não vão acreditar. Deus está dizendo, eu não vou chegar ali e dar um tapinha no perverso. Eu vou levantar uma nação, eu vou arrancar vocês da sua terra, eu vou levar vocês para o cativeiro, vocês vão sofrer. Nós não temos informações, mas talvez o profeta Jeremias já havia profetizado aqui a respeito dos babilônios nesse tempo. Então, talvez Abacuque já saiba do que estava reservado. E ele está dizendo, vocês assim vão aprender. Porque, meu irmão, você sabe muito bem, e eu sei muito bem, que muitas vezes nós só aprendemos à custa de duro sofrimento. E olhe lá, se não nos esquecermos do Senhor rapidamente e voltarmos para os nossos pecados, como o povo fez tantas vezes. Então o Senhor está dizendo isso, e o profeta ousa ainda questionar e dizer, Senhor, eu sei que isso é a nossa proteção, mas será que isso está certo? Fazer com que um povo mais ímpio do que nós nos julgue, esse povo que depois de fazer não vai reconhecer que é a mão do Senhor que fez, vão adorar as redes como se fossem seus próprios deuses, vão dar a glória àquilo que não merece. Presta atenção, meus irmãos. Questionamentos como nós temos nos dias de hoje. Nós perguntamos, Senhor, por que o Senhor levantou ímpios e os colocou no poder? Por que as autoridades são tão corruptas e tão perversas?
Eu quero dizer para você, meu irmão, que o juízo de Deus é chegado à nossa nação. E quando vier, ele fará com que nós aprendamos o que é o valor de obedecer à vontade de Deus, ainda que com muito sofrimento, e vamos entender esse propósito, porque nós nos perguntamos por que o Senhor permitiu que o ímpio chegasse lá? Por que o Senhor permitiu que nós fôssemos dirigidos, governados, punidos por pessoas piores do que nós aos nossos olhos? Deus tem o seu propósito, Deus tem o seu plano. Deus permite, irmãos, que o ímpio chegue ao poder sempre com propósito. Não quer dizer que Deus permitiu que o ímpio chegasse ao poder, como Nabucodonosor, como um sinal de bênção. Pode ser um sinal que antecede a queda de um tirano. Que Deus te abençoe, meu irmão, te dê condições de levar as suas dúvidas a quem pode respondê-las, o Senhor. Que te dê estrutura para que você aceite, porque pior do que o silêncio de Deus é quando ele nos responde contrário à nossa vontade, mas que te dê estrutura e fé para aceitar a vontade do Senhor. E te dê condição também de entender que dentro do plano soberano de Deus, ele pode usar quem ele quiser, inclusive o diabo. Deus te abençoe, meu irmão. Um grande beijo e até daqui a pouquinho para mais um capítulo das Escrituras.